Vamos fazer um demonstrativo aqui para vocês dos tópicos mais importantes, né? Principais tópicos de operacionais desse veículo aqui, tá? Então assim, ó, o que a gente quer demonstrar? A gente quer mostrar para vocês como entrar, navegar no computador de bordo do veículo para obter as informações necessárias que a gente precisa diariamente, como o nível do óleo, né, e alguns outros itens aí que a gente vai ter que buscar. Esse caminhão, ele tem duas maneiras de olhar o nível do óleo. Uma delas é olhando direto na vareta, lá no motor, mas para isso ser concluído precisa vascular a gabine do caminhão. E a segunda maneira seria na parte do checklist, que nós vamos entrar aqui na sequência. Ele vai ter um marcador eletrônico ali, simulando uma vareta do nível do óleo. Então, para isso a gente tem que fazer sempre essa visualização antes de dar a partida no motor, para te ter certeza que está tudo ok com o nível do óleo. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai ligar a chave só o contato na chave, vai esperar fazer a leitura normal do painel e nós vamos entrar aqui nessa seta aqui nesse comando aqui, que é onde nós iremos navegar, né, no checklist. Para entrar nisso daqui, no momento que ele já fez a leitura no painel, o nosso computador de bordo ele vai nos informar ali as informações do dia. Como vocês estão vendo ali, vai ter a data, vai ter a hora, vai ter a temperatura externa, vai ter o odômetro e os KMs do veículo. Tem também ali aquela letra N, que ele está nos indicando que nós estamos no neutro, porque esse veículo aqui é um veículo com câmbio automatizado. Tem a informação ali da temperatura do arrefecimento, que é a temperatura da água, né, do fluido ali do sistema. Então, a gente entrando nesse comando aqui, vocês vão perceber aqui que tem parece umas pastinhas, uma folhinha. Nós vamos pressionar pro lado e vai dar os ícones que tem ali as opções. A parte do checklist do veículo é no terceiro estágio. Bota mais uma vez pro lado, apareceu a foto de um caminhãozinho. Apareceu ali o velocímetro digital. Se nós colocarmos na tecla para baixo, nessa setinha para baixo, vai entrar no item 1, que é eixos que ele está mostrando. Essa imagem aí, ela vai aparecer sempre que tu estiver utilizando algumas das funções como bloqueio e acionamento da tomada de força. Vai aparecer uma bolinha amarelo, né, naquele item que tu está utilizando ali. Colocando para baixo, vai vir o item tanque de combustível, que nós já temos um marcador analógico ali que marca no painel, com um ponteiro, e tem mais essa porcentagem de combustível dentro do tanque digital. Colocando mais um item para baixo, o tanque do AdBlue, que não é nada mais, é a nossa Arla, conhecida como Arla, né? Ele tem duas maneiras de ser visualizado, no checklist e tem também aqui no painel em azul. Esses gráficos aqui correspondem ao abastecimento, o que tem de fluido dentro do tanque. Se botar mais para baixo, chegou no nível do óleo. Essa é a vareta digital, né, do óleo que nós temos para visualizar. Ali estamos percebendo que ele está marcando em verde, no máximo, o óleo. O nível tá tudo ok, tá tudo certinho. Para baixo ele vai desmembrar os dois relógios de pressão do ar no sistema do caminhão. Tem também um relógio analógico que mostra ali, né, o sistema de ar, e ali tem ele diferenciado. Então tu consegue monitorar o funcionamento de um para o outro, né? Colocando para baixo, tem a temperatura de arrefecimento, ele está marcando 78 graus ali, que já tem também no painel mostrando lá, sem entrar no checklist, ele mostra também a temperatura. Colocando mais um, vai dar as horas trabalhadas, continuando ali dentro da mesma pasta, o estado da bateria, ele vai dar mais ou menos a voltagem, a carga que está, né? Está trabalhando certinho, está carregando. Voltou para a velocidade, finalizou. Então, esse é o modo que a gente tem que sempre praticar.
sempre lembrar de, antes de virar o arranque, de fazer funcionar, entrar no menu, chegar no checklist e fazer essas visualizações ali para poder dar partida. Tranquilo, pessoal? Então ali a gente vai ver que tem o nosso painel, o computador está mostrando uma letra N. Essa letra N, ele está nos indicando que nós estamos no neutro. O nosso câmbio é um câmbio automatizado. É um câmbio duplo power shift. Por que eu falo duplo? Porque ele tem duas maneiras de fazer a troca de marcha. Aqui nesse botãozinho aqui, nós temos a letra M barra letra A. M de manual, A de automático. Lá no painel, vocês perceberam que tem um Azinho pequenininho no cantinho. Ele está indicando que nós estamos no modo automático. Se tu quiser passar para o modo manual, tu vai apertar uma vez no botão, ele vai trocar lá para manual. E assim vice-versa. Se quer voltar para o automático, pressiona-se o mesmo botão e ele vai retornar para o automático. Essa mudança, ela pode ser feita em movimento? Pode, não tem problema nenhum. Pode estar com o veículo parado ou em movimento, pode fazer a troca. Como que a gente coloca no neutro? Sempre apertando esse botãozinho do lado direito. Ele tem um botãozinho aqui. Essa tecla ela serve apenas para pôr no neutro. Toda vez que tu parar o veículo e for desligar o veículo, ele te pede automaticamente para deixar em neutro. O veículo deve ser desligado no neutro. Nesse lado esquerdo vai ter o mesmo botão, só que um pouco mais saliente, que é onde nós vamos pressionar para fazer a troca de marcha. Então, se pressionou o botão e levou a palanca para frente, ele vai mostrar no painel lá que nós acabamos de colocar a primeira marcha. Sequencialmente, colocando a palanca para frente, nós vamos trocar a marcha manualmente aqui. Mesmo ele estando no câmbio automático, ele aceita essa troca também na palanca aqui. E assim para redução a mesma coisa, tu pode puxar ela para trás, ela vai retornar para a primeira marcha. Na frente aqui vai ter um flip, essa palanquinha aqui, que ela aceita a troca de marcha também aqui, mesmo estando no estado automático. Se eu puxar ela para cima, ela vai trocar a marcha, vai subir a marcha. Se eu puxar ela para baixo, ela vai baixar a marcha. Qual a diferença de uma para outra? Nesse flip frontal, ela passa uma marcha de cada vez, uma por uma. Nessa palanca aqui de cima, se tu acionar ela, ela vai trocar de duas em duas. Tranquilo, pessoal? Então isso é referente ao nosso câmbio. Ele tem mais uma função, que ela é o modo Power ou o modo Economy. Aqui nós temos no painel a tecla do Power, vocês estão vendo aqui, e aqui o Off, que é para mudar ou desacionar o Power. Se nós olhar lá no nosso painel, nós vamos ver que não tem modo nenhum ativo, ele está normal. Ele trabalha assim? Trabalha assim também. Só que o caminhão já vem programado de fábrica para trabalhar sempre no modo Economy. Então vamos pressionar no Power aqui. Ele vai nos advertir lá no painel, em amarelo, a sigla Power, que nós estamos no modo Power. Qual é a situação que nós podemos utilizar esse modo Power? Toda vez que a gente precisar utilizar o máximo da potência da nossa transmissão, quando formos subir uma lomba carregado, quando nós formos fazer uma ultrapassagem, quando nós estivermos num terreno mais difícil para trafegar, tipo um atoleiro, uma terra solta, cascalho, nessas situações a gente pode utilizar essa tecla Power. Essa tecla, o modo Power, ele vai te durar 10 minutos. Tu consegue executar em 10 minutos. Ele desaciona e volta para o Economy. Precisando novamente, tu vai ter que acionar ele novamente no botão lá. A parte do Economy, ele vai sempre puxar automático. Tu ligou o caminhão, ele vai puxar para o Economy.
E na função economy é onde tu vai usar essa tecla aqui para te conseguir determinar qual é a velocidade de ganho que ele vai te dar ali quando tu estiver nessa função. Ela entra numa função tipo um ponto morto eletrônico. Então tu programou o caminhão aqui, pressionou para aumentar a rotação, ele vai marcar lá no painel Eco Drive, é o chamado aquela tecla ali. Vocês vão perceber que no Eco Drive ali tá mais 4. Isso significa o quê? Na velocidade que eu desacelerei o caminhão, vamos simular que eu estivesse na velocidade de 70 km por hora. Eu desacelerei, tirei o pé do acelerador, ele vai me largar o caminhão no ponto morto eletrônico. Vocês vão perceber que esse caminhão vai se soltar e ele vai andar mais 4 km solto, no máximo, porque eu programei 4, eu posso mexer ali ou aumentar ou diminuir. Chegando naquela velocidade ali, ele vai voltar a acionar a transmissão, ou vai segurar um pouquinho, né, como segura normal os veículos na própria caixa. Mas esse modo, se tu estiver numa situação de subidas e descidas, que tu precisa controlar mais o caminhão, não é ideal utilizar essa função. Aí tu pode usar ele no modo normal, sem nada, ou no modo Power. Tranquilo, pessoal? Voltando para o painel aqui, nós temos essa tecla aqui, que mostra um caminhãozinho, parece que está subindo. Ela é uma tecla que ela te auxilia numa arrancada numa lomba. Se tu tiver carregado e não ter o perigo do veículo voltar, quando tu parar e tiver que arrancar, ele voltar, tu pressiona aquela tecla ali que ela vai te auxiliar com 30 segundos, ele completamente parado, para dar tempo de tu trocar do pedal do freio para o acelerador e não ter o risco dele retornar. Nesse comando do lado, nós temos o acionamento da bomba da tomada de força. É nesse botão que nós vamos acionar a tomada de força, tá? Isso por aqui nós vamos falar na sequência sobre só da tomada de força, mas eu só estou mostrando os botões aqui, né, nos comandos no painel. Acionamento do piloto automático. Nessa alavanca aqui, para acionar o piloto automático, nós vamos puxar ela para cima contra a direção e ficar segurando até a rotação necessária. Vocês visualizando lá o contagiro, vocês vão perceber que ele aumentou. Agora, se eu quiser desacionar o comando do nosso piloto automático, pode ser pisando no freio ou acelerando. E também aqui nessa própria alavanca, levando ela para frente, ela vai voltar ao estado normal de aceleração. Então esse modo aqui é um modo que a gente pode utilizar, né, o piloto automático ou um veículo em movimento, ou no momento que a gente for fazer a nossa operação com a tomada de força acionada. Lembrando que essa aceleração, quando a tomada de força estiver acionada, ela não pode ultrapassar 1000 rotações. Tem que ser no máximo, a bomba aceita até 1000 rotações de RPM. Beleza? Acionamento do freio motor. Nessa mesma alavanca aqui, nós estamos querendo utilizar o freio motor numa descida, né? No plano não é aconselhável estar usando o freio motor, não tem necessidade. Mas a gente, quando estiver descendo algum aclive, principalmente carregado, o ideal seria, para ter o máximo de eficiência do freio motor e não ter tanto desgaste de pastilha, de lona, perdão, nós conseguimos acionar o freio motor dessa forma aqui, puxando para baixo. No estágio ele vai mostrar lá no painel ali a simbologia que o freio motor está acionado. Se nós puxarmos mais uma vez para trás, ele vai acionar o segundo estágio. Esse caminhão ele tem duas funções, dois níveis de estágio de freio motor. Para ter uma boa resposta do motor, do freio motor no veículo, nós temos que trabalhar naquela faixa amarela no contagiro. É aqui que nós vamos ganhar o máximo de retorno do freio motor que a gente pode extrair para nos facilitar aí numa frenagem. Tranquilo? Então, voltando para cima aqui, nós estamos desligando o nosso freio motor. Pessoal, vamos voltar no câmbio
para a gente poder ter uma noção como nós deveríamos enfrentar um terreno que a gente tivesse dificuldade de trafegar. Vamos simular que a gente está numa estrada com um atoleiro. Primeiro passo, vamos parar o veículo e acionar o bloqueio nessa chavezinha aqui. Ligamos ali, está acionado o bloqueio, sempre com o veículo parado. Vamos perceber lá no painel que ele está nos advertindo o nosso bloqueio, aquele eixinho ali em amarelo. Aquilo ali significa que está bloqueado. Velocidade para percorrer com o bloqueio acionado, no máximo 40 km por hora. Outra coisa, esse caminhão ele vem com um sistema ASR acionado de fábrica. Então toda vez que nós formos acionar a tecla de bloqueio, lembra que nós vamos desacionar o ASR. Pressionando nele ali, nós vamos perceber lá no painel que tem uma fotinho no caminhão off ali, com derrapamento em off. Por que isso? O que significa o ASR? O ASR ela é um sistema de controle de tração. Ela faz a distribuição de uma roda para outra. Então isso já vem ativo no caminhão. Para utilizar quando a gente está num terreno ruim, a gente sempre lembra de desacionar esse sistema, que daí ela não tem essa compensação e vai te dar mais resposta na tração ali, beleza? Então essa situação qual é? Uma situação de um barro, uma situação de uma terra solta, uma situação de uma estrada com muita pedra, com muito cascalho, para evitar que ela fique forçando de um lado ou do outro, porque ela fica compensando e não te dá resposta na tua roda lá. Tranquilo? Então essa daqui é o acionamento do ASR, sempre que tiver bloqueado. Tranquilo, bloqueamos o caminhão, desacionamos a tecla ASR e vamos nos preparar para entrar num local de atoleiro. Qual o tipo de câmbio que eu vou utilizar? Manual, vamos botar ele em manual e vamos fazer a marcha sempre aqui pelo flip frontal. Por quê? Porque aqui nós vamos determinar a marcha uma por uma. É onde tu vai ter o maior retorno, né, que o caminhão pode te fornecer para te ajudar nessa situação. Tá, pessoal? Então essas são as situações que a gente vai utilizar. E lembrando sempre de utilizar o modo Power, que ele vai te ajudar o câmbio, ele vai te dar mais resposta na transmissão ali. Agora vamos falar um pouco então da nossa tomada de força. Aqui já temos um adesivo demonstrando para nós todo o sistema de funcionamento para evitar, né, de ter algum problema e ter um bom desempenho na nossa operação. Então vamos lá, vamos olhar aqui o botãozinho, a simbologia da tomada de força. Deixa eu só desligar aqui o bloqueio. Então aqui, quando nós formos acionar a bomba, nós vamos só puxar esse botão aqui, ele vai nos mostrar uma luzinha acesa e esse aviso sonoro aí que nós estamos ouvindo, esse apitinho. Isso está nos determinando que nós estamos com a bomba acionada, além do visor mostrar lá uma bombinha em amarelo junto com o caminhãozinho ali. Aquilo ali é a simbologia da tomada de força acionada. Então puxamos o botão, entramos com a bomba, vocês vão perceber que ele vai acionar a bomba em questões de segundos, assim ela entra, dá para perceber que a aceleração aumenta um pouquinho. Para fazer o basculamento, nós vamos usar essa alavanquinha aqui, aonde ela tem a imagem aqui de o que ela vai, qual o movimento que tem que ser feito. Para frente ela está levantando a caçamba e para trás ela está baixando a caçamba. Para poder movimentar aqui essa alavanquinha, ela tem uma travinha aqui de segurança que nós temos que levantá-la e levar para frente. Nós vamos perceber que começa a levantar sozinho. Se tu quiser um pouquinho mais de rotação
para aumentar a velocidade um pouquinho do equipamento, lembra que tu pode utilizar o teu piloto automático, mas nunca esquecendo que não pode exceder a rotação de 1000 giros. Beleza? Chegou nesse ponto de final lá do teu pistão, não levantou mais, né? Parou de levantar a caçamba. Primeiro passo, nós vamos levantar a travinha, colocar um manetezinho no neutro, no meio aqui, e desacionar a nossa bomba. Primeira coisa que nós vamos fazer. Já estamos prontos daí para fazer, né, a movimentação do veículo para descarregar, ir para frente, vir para trás, né, fazer o necessário para descarregar. Concluindo isso, vamos retornar para o estado zero. Levanta-se a trava aqui e puxa-se para baixo essa alavanquinha até finalizar o retorno da caçamba, aguardando chegar ela no estado normal dela, né, toda baixa, todo recolhido ali. Nós não podemos esquecer de sempre voltar para o normal, para o neutro, como se fosse essa posição aqui do comando. Por que isso? Porque ele acionado para baixo, para retorno, ele pode ficar forçando lá no pistão e dando vazamento nos retentor, pode começar a vir a vazar ali. Então lembrou que baixou toda, recolhe para o estado neutro aqui. Tranquilo? Esse comando aqui, de repente alguns de vocês já devem ter trabalhado com algum veículo que já tem esse comando. Ele teria essa chave de segurança aqui. Ele tem um botãozinho e ele tem o acionamento da bomba, seria aqui. Com esse acionamento da bomba aqui, toda vez que tu fosse voltar para o estado normal, ele desligava sozinho a tomada de força. Por que nós não estamos utilizando esse aqui? Porque esse veículo ele não tem a embreagem, então ele tem que ser acionado direto pelo sistema lá do painel, e ele já vem com esse botão, com a simbologia que nos auxilia ali no comando, no visor ali. Tranquilo, pessoal? Então, referente a operacional aqui do nosso vasculamento, seria essas situações aí que a gente deveria utilizar. Pode-se utilizar também o power para fazer essa parte aí de tu for descarregar, né? Pode ser utilizado ali, sempre no estado, dependendo que o resíduo que tu estiver trabalhando, pode ser também usar o câmbio no modo automático ou no manual. Eu aconselharia usar no manual, que daí evita, né, tu acelerar um pouquinho, ele já trocar de marcha e o veículo ficar meio xoxo assim, num curto espaço para te movimentar a caçamba. Temos um último item aqui então que a gente tem que dar uma visualizada, que é o nosso tacógrafo. Ele aqui, ele tem esse tacógrafo aqui, ele já é o último modelo, né? Ele não troca disco, ele é com um rolo, ele tem uma bobina aqui, aonde vai saindo ali a impressão quando a gente solicitar. Temos essa tampinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse lacre ele não pode ser violado, tá? Porque isso daí descaracteriza a nossa ferição lá com o Inmetro. Então, se romper esse lacre aqui, já não tá mais valendo a nossa ferição. Se cairmos numa barreira, poderíamos ter algum problema, né? E tem que fazer uma vistoria de novo no Inmetro, fazer a ferição. Essa entrada aqui que tem, parece uma entradinha USB, ela não é feita para colocar pendrive, para a gente carregar celular, nada disso, pessoal. Isso daqui é para coleta de dados que é tirado lá no Inmetro, ou de algum órgão que vai solicitar, de alguém, mas não é pra gente utilizar isso daqui. Pode vir danificar todo o tacógrafo por causa disso. Então essa parte a gente não vai mexer pra nada. Aqui o tacógrafo ele marca a velocidade, vai marcar a data, vai marcar a hora, e ali ele vai marcar o KM do veículo, né? E aqui ele vai marcar também a nossa matrícula, aonde a gente vai fazer o nosso cadastro. Como que a gente faz isso? Vamos pressionar aqui nessa setinha para baixo, segura ela por uns 2 segundos, ele vai aparecer ali, iniciar viagem, selecionar o motorista. Coloca, se fosse para fazer já só indicar o motorista que já tem a matrícula ali gravada, tu apertaria o OK e ele vai buscar a matrícula. Por exemplo, a minha já está ali, eu apertaria o OK aqui,
ali tá minha matrícula, boto o ok de novo. Ali, Luiz, sim, vou colocar aqui ok, motorista identificado. Isso seria numa situação de quem já tem o cadastro ali já preenchido. Para retirar a tua matrícula, sempre que tu for encerrar a tua jornada, teu dia de trabalho, porque tu não sabe quem vai pegar o caminhão, lembra sempre de retirar a tua matrícula ali do tacógrafo. Então tu segura no ok por alguns segundos, ele vai te fazer a pergunta: desconectar o motorista? Sim, pressiona ok, motorista desconectado. Beleza, agora para fazer a inclusão, vamos segurar na tecla aqui para baixo, ele vai te dar a opção, tu aperta mais uma vez para baixo, ó, contadores de tempo de direção, não. Cadastro do código motorista, sim. Aí tu vai dar o ok, ele vai te pedir 5 números ali, que tu vai colocar aqui a tua matrícula. Depois tu vai dar o ok, ele vai te pedir o número da tua habilitação, onde tu vai digitar o número da tua habilitação ali, o registro, né, aquele número em vermelho que nós temos na CNH, tu vai preencher ali e vai dar o ok. Dando o ok, ele já vai ficar cadastrado ali. Daí colocando para baixo tem as outras opções: selecionar a aplicação do veículo, erros ativo, impressão na fita nas últimas 24 horas. Isso acontece às vezes quando tu pode ser questionado por algum órgão, algum agente de trânsito ou até mesmo algum superior teu da nossa empresa vir pedir para te tirar o relatório das últimas 24 horas para ver como é que tu está te comportando. Tu vai apertar no ok ali e ele vai começar a imprimir o registro todinho das últimas 24 horas, como esse caminhão se comportou. Ele vai marcar ligado, ele consegue investigar ali, tem todos os dados, a velocidade que tu andou, no horário, quantos minutos tu ficou com ele parado, ligado. Tu consegue fazer toda essa leitura nesse registro aí. Tranquilo, pessoal? Então essas seriam as principais informações que a gente deve ter, né, para poder colocar esse veículo aí em prática. Claro que tem mais coisas, mais funções aí que a gente poderia entrar em detalhe, mas isso daí vocês, eu acho que vão ter uma entrega técnica aí e vão se aprofundar mais tirando essas dúvidas. Espero ter colaborado com vocês. Um abraço.